livro do profeta Oséias, Ezequiel, Daniel, Oséias. Nós vamos ler todo o capítulo 1. Todos encontraram? Amém. Diz o seguinte: o Senhor revelou essa mensagem a Oséias, filhos de Beeri, durante os anos em que Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias eram rei de Judá, e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse: vá, case-se com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. Então Oséias se casou com Gomer, filha de Dibaí. Ficou grávida e deu um filho a Oséias, e o Senhor disse: dê à criança o nome de Jezreel, Deus semeia, pois estou prestes a castigar a dinastia do rei Jeú para vingar os homicídios que ele cometeu em Jezreel. Sim, acabarei com o reinado de Israel. Nesse dia destruirei seu poder militar do vale de Jezreel. Pouco tempo depois, Gomer engravidou e novamente deu à luz a uma filha. O Senhor disse a Oséias: dê-lhe a sua filha o nome de Loruama, não amada, pois não mostrarei mais amor ao povo de Israel, nem lhes perdoarei, contudo mostrarei amor ao povo de Judá. Eu, o Senhor seu Deus, os livrarei e seus inimigos, não como armas e exércitos, nem com cavalos e carros de guerra, mas por meu poder. Depois de Gomer ter desmamado Loruama, ficou grávida mais uma vez e deu à luz a outro filho. E o Senhor disse: dê o nome de Lo-Ami, não meu povo, pois Israel não é meu povo, e eu não sou seu Deus. Virá o tempo, porém, em que o povo de Israel se tornará como a areia do mar, que não pode ser contado. Então o lugar onde lhes foi dito: vocês não são meu povo, se dirá: vocês são filhos do Deus vivo. Nesse tempo o povo de Judá e o povo de Israel se unirão, escolherão para si um só líder e voltarão juntos do exílio. Que grande dia será o dia em que Deus semear seu povo novamente em sua terra. Agora eu quero que você leia o último versículo do próximo capítulo, do capítulo 2. Capítulo 2, verso 23, que diz assim: então semearei uma safra de israelitas e os farei crescer para mim mesmo. Mostrarei amor por aquele que chamei não amada, e aquele que chamei não meu povo direi: agora vocês são meu povo. E eles responderão: tu és o nosso Deus. Até aqui. Fecha seus olhos. Pai Santo, obrigado pela tua palavra no nosso meio. Obrigado porque o Senhor nos transforma através da tua palavra. Fala conosco, da mesma forma que o Senhor tem falado comigo. Abençoa a tua igreja, abençoe a tua casa, e somos nós, o corpo de Cristo aqui reunidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Alguns dias atrás eu ouvi uma música cristã chamada O Silêncio, e ela tem um trecho que diz assim: quando orares, não sejais como artistas que falam palavras que não são suas, que usam máscaras decoradas. A música está dizendo: quando vocês orarem, não use máscara de crente, não use máscara para conversar com Deus, não fale palavras que não são suas, não use máscaras decoradas.
E aí eu lembrei de um trecho onde Karl Barth, não Karl Marx, tá? Karl Barth diz o seguinte: as nossas orações são fracas e pobres, mas não importa como são as nossas orações, mas sim se Deus as ouve. E aí, quando eu escutei essa música e eu fui conduzido por esse trecho onde Barth vai falar isso a respeito da oração, eu pensei, é possível eu levar uma vida de oração, uma vida de início de relacionamento com Deus, de uma forma mentirosa, de uma forma mascarada. E quando eu falo de um início de relacionamento, porque eu entendo que é isso, a oração é o início de um relacionamento, mas também é a profundidade do relacionamento. Quando eu conheci a Rosemary, a gente conversou, e conversou muito. E por que a gente conversava muito? Para se conhecer. E é claro que Deus me conhece no íntimo, conhece melhor do que a mim mesmo, mas eu preciso conhecer, e é através da oração que inicia esse relacionamento. E eu entendo que esse é o primeiro passo, mas eu não queria falar com você apenas a respeito de o uso de máscaras na oração, mas sim o uso de máscaras numa vida com Deus. Uma vida com Deus pode ser uma vida mascarada. Pode ser que eu consiga me vestir de crente. Crente tem algumas palavras-chave, né? Ou bens, ou vasos. Eu posso falar como crente, eu posso cumprimentar como crente, graça e paz, a paz do Senhor. Então tem uma pessoa do meu lado que não é crente, outra que é crente, graça e paz para crente. E a outra, e aí? Tudo bem? Boa noite, bom dia. Então é fácil a gente se vestir de cristão. É fácil a gente se vestir de gente que tem relacionamento com Deus. Mas isso não significa que somos de fato cristãos. Não significa que somos de fato gente com relacionamento profundo com Deus, à maneira de Deus. Eu me lembrava, eu estava conversando com a Rosemary na vinda para cá, e eu disse para ela que eu ia citar algo que aconteceu numa das nossas viagens de férias. Nós fomos visitar ali Santiago, e ali eu tive uma situação com um guia que nos abandonou e foi embora e deixou nós lá. Deixou a gente lá, num país estranho, perdidos, a gente não sabia em que ponto que a gente estava. E aí nesse dia eu falei, eu não vou mais sair não. A gente deu um jeito de voltar para o hotel, eu não vou mais sair não. Aí ela falou assim, não, mas à tarde a gente tem um novo passeio com o mesmo guia. Eu falei, opa, o que é? Não é guia? Quer saber você? E nesse dia a Rosemary disse para mim que ela nunca tinha me visto tão nervoso na minha vida. E aí nessa noite eu me lembro da nossa oração, antes de dormir. Que eu discuti com aquele rapaz, eu expliquei para ele o quanto ele fez mal para mim, para minha esposa e tudo mais, só que eu não fui elegante. E naquela noite eu fiz uma oração a Deus dizendo, Deus, me perdoa e obrigado. Me perdoa pela pessoa que eu fui que não testemunhou do teu amor. E obrigado porque o Senhor não deixou eu ser quem eu sou de verdade. Obrigado porque o Senhor me protegeu de mim mesmo. Obrigado porque parou ali. A conversa feia não testemunhou do teu amor, mas poderia ser muito pior. E nesse dia eu pensei. E quando eu estava preparando a mensagem eu pensei. E hoje eu pensei. É fácil a gente se vestir de crente. Mas não é fácil a gente ter um relacionamento profundo com Deus e verdadeiro. Nesse dia eu não tive. E pode ser que com essa fala, fiz questão de falar para vocês essa minha vulnerabilidade que aconteceu nesse dia. Porque pode acontecer com qualquer um, em qualquer nível de caminhada. Porque o tamanho da caminhada não diz se eu tenho ou não vida com Deus profundo. E a gente precisa voltar para trás e visualizar se somos ou não
gente que testemunha do amor de Deus. Se somos ou não gente que caminha com Deus de verdade e não só veste uma máscara decorada, como diz a música. E eu queria falar com você essa noite disso, sobre a gente caminhar com Deus de verdade e a gente abandonar as nossas máscaras. Tiago, como é que a gente faz isso? Qual que é o parâmetro de uma vida com Deus? A não utilidade de uma máscara decorada. Como é que eu faço para remover a minha máscara? Para eu caminhar com Jesus de Nazaré da maneira que Ele quer que eu caminhe? É conhecendo o que Deus fez. É conhecendo a pessoa de Deus revelada na pessoa de Jesus. É conhecendo Deus encarnado no nosso meio, a pessoa de Jesus de Nazaré, o Deus no nosso meio, o Emanuel. E é só através da pessoa de Jesus em que eu separo a minha carnalidade, a minha religiosidade, as minhas máscaras, as minhas mentiras diante de Deus, de uma pessoa conhecida por Deus. Uma pessoa que olha para Deus através da pessoa de Jesus e vá na direção do caminho que Ele quer para a minha vida. No caminho do Evangelho, o caminho da graça, o caminho da misericórdia e o caminho do amor. É na pessoa de Jesus que a gente sabe se a gente está indo bem ou se a gente está sendo religioso mascarado. E o texto que a gente leu fala disso. Sabe, Deus nem falou de Jesus nesse texto? Falando sim. O texto que a gente leu começa com a visitação de Deus no profeta Oséias. E até esse momento Deus falava com os profetas que a gente chama maiores, dizendo: vá lá e fala para o rei tal coisa. Dá lá a notícia de que o reinado dele não está do meu agrado. Vá lá e testemunha contra Israel, contra Judá. Nesse tempo já havia divisão de Israel e Judá, como reino do norte, capital Samaria, reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Já havia essa divisão. Alguns profetas profetizavam no norte, outros no sul. Aí chega em Oséias. E Deus fala para Oséias: agora eu não vou falar para você só dizer. Eu vou usar a sua vida para testemunhar quem é o povo sem mim. E como é que é o povo comigo, como deve ser esse povo que anda comigo. Porque eu vou testemunhar através disso tudo que eu farei com a vida do Messias. A vida de Josué foi uma vida que testemunhou a vida de Jesus de Nazaré. Foi duas situações, uma situação com Jesus, com Cristo, com a presença do Messias, simbolizando a vida de Jesus, e uma sem. E aí ele fala assim: vai lá, Oséias, e case com uma prostituta. Não estou dizendo uma ex-prostituta, estou falando uma prostituta ativa. Você vai numa casa de prostituição, escolha para si uma prostituta. E ele foi lá e escolheu uma prostituta chamada Gomer, filha de Diblaim. E aí, Oséias, eu quero que você tenha filhos com ela. Porque isso, Oséias, ter um casamento com uma prostituta e tendo filhos com ela, vai dizer para esse povo em que ponto que eles estão. Que termômetro é esse? Qual a temperatura desse povo para comigo? Então Jesus está falando, Deus está falando para Oséias: Oséias, o povo a qual eu estou mandando você testemunhar com a tua vida é um povo que se relaciona comigo da mesma forma que uma prostituta se relaciona com o cliente. Não é melhor do que isso, Oséias. Então você vai lá e vai mostrar para eles. Você vai lá, tenha para si Gomer, uma prostituta, casa com ela e tem um filho. E depois você casa e você tem um outro filho com ela. Então o primeiro filho você vai chamar de Jezreel, o segundo de Lo-Ruhama e o terceiro de Lo-Ami. E esses filhos vão testemunhar em que ponto que esse povo está comigo. E daí depois a gente vai conversar. E aí, dos textos que a gente leu, no verso 4, está escrito assim: então o Senhor disse a Oséias:
Dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú, por causa do massacre ocorrido em Jezreel. Darei fim ao reino de Israel. Porque numa relação imoral com Deus, sem Cristo, essa relação gera massacre. Presta atenção nisso. Numa relação imoral, numa relação no ponto que aquele povo estava, o primeiro ponto a ser observado naquele povo é que era um povo violento. Eles estavam caminhando sobre um sinal de massacre, sobre um sinal de sangue, sobre um histórico de maldade, sobre um histórico de massacre, sobre um histórico de sangue. Então Deus vai falar: Oséias, o primeiro filho teu você vai chamar de Jezreel, em lembrança do vale de Jezreel, onde Jeú, depois você vai ler o segundo livro dos reis, capítulo 9 e capítulo 10, você vai ver quem é Jeú, o que Jeú fez. Jeú foi um comandante que depois foi ungido a rei, e Deus falou para ele: você precisa desidratar a história de Acabe, precisa acabar com a história de Acabe. Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, foi um péssimo rei. Então você dilua, desidrata, acabe com a história de Acabe, de Jezabel, sua esposa, dos seus filhos e de todos os profetas de Baal. E Jeú fez exatamente o que Deus mandou. Jeú foi desidratando, foi acabando com o reino de Acabe. Através dele, sua família começou a morrer. E teve um dia que ele falou assim: vocês acham que eu não sou adorador do Deus de vocês, de Baal? Não. Vamos fazer um mega culto, um cultão a Baal. Traz lá todos os adoradores de Baal, e eu vou lá junto com vocês, vocês vão ver se eu adoro ou não Baal. E nisso encheu-se um ginásio, por exemplo, cheio de adoradores de Baal. E aí entraram os soldados de Jeú e matou um por um. Matou todos os adoradores de Baal. Jeú fez exatamente o que Deus mandou, da forma errada. E nisso, Deus falou para Jeú: a sua geração será de 4 gerações. E eu entendo naquele momento que Jeú deve ter falado assim: nossa, 4 gerações minhas vão reinar sobre Israel, que bênção. Só que quando chega no livro do profeta Oséias, você vai perceber que isso não foi uma bênção, foi um castigo. Deus falou assim: coloque o nome do seu filho, Oséias, de Jezreel, para ser lembrado o que Jeú fez lá em Jezreel, pelo massacre, pelo homicídio em Jezreel. Então, aí a gente vai perceber que 4 gerações foi castigo. Ele vai dizer: você faz certinho que eu te peço, só que literalmente, do jeito errado. E a gente vai perceber que Deus não é Deus de sangue. Deus não se agrada com sangue derramado. E aí, isso vai ensinar para a gente o seguinte: muitas vezes você e eu acha que está cumprindo a vontade de Deus. A gente pega textos isolados bíblicos, texto onde a espada, a faca rolou solta, e a gente acha que esse é o Deus, que Deus se agrada disso eventualmente. A gente vai pegar textos isolados e vai acabar com o nosso casamento, porque vai colocar a vida da nossa esposa como uma forma totalmente amedrontada, uma forma onde ela se sinta diminuída. Afinal de contas, o marido é o cabeça da esposa. E Deus vai falar para Oséias a mesma coisa que Deus vai falar para mim, vai falar para você: não, isso não existe. A vida da sua esposa, a vida dos seus filhos, a vida do seu marido, ela é importante. E você deve conduzir o seu casamento da maneira onde agrada a Deus. Porque muitas vezes, revestido de uma religiosidade pobre, como muitas vezes são as nossas orações, são pobres, a gente acha que vale tudo. Quando a vida
em Deus, em Jesus, é outra. E aí, lá no verso que a gente leu por último, verso 23 do capítulo 2 de Oséias, Deus vai falar assim: eu vou ressignificar essa história. Eu vou ressignificar isso que você acha que é o teu casamento. E aí, Deus vai mostrar que o nome de Jezreel é o nome que Deus tem para o futuro. Deus planta. Jezreel significa Deus planta. Só que no primeiro momento Deus quis lembrar o vale de Jezreel. Agora Deus está falando: o significado do seu nome é o que eu tenho para você, ó nação de Israel. Deus planta coisas novas. Deus não se agrada desse tumulto que está na tua casa, irmã e irmão. Deus não se agrada com as brigas que está na sua casa, irmã e irmão. Deus não se agrada com a forma que a gente lida com os nossos filhos. Porque a gente só briga, e com muito cuidado, quando o assunto for pecado. E não, a gente se enche de uma natureza que a gente coloca na conta de Deus. Deus me colocou como cabeça, você vai me ouvir, você vai me obedecer, porque essa casa é minha. E isso você mata com suas palavras. Não há um massacre, graças a Deus, literal, mas há muito massacre emocional que acontece, principalmente quando a gente pega esse texto e lê. E lê gritando, e fala gritando. Então, como é que é a relação em Cristo Jesus revelada a Deus a Oséias, para a vida de Israel e para a minha vida e a sua? Porque Jesus é essa pessoa que vem para ressignificar. O testemunho de Deus na vida de Oséias é um testemunho de ressignificação. Olha, Jezreel, porque lembra aquele vale da matança, agora eu quero ressignificar para Jezreel, aquele a qual Deus planta coisas novas, planta coisas diferentes, planta renovação, planta vida, planta perdão, planta graça. É isso que Deus quer para o meu casamento e para o seu, meu irmão, no nome de Jesus. Amém? Amém. Porque Deus é aquele Deus que ressignifica a nossa história. Deus, Ele é um Deus que deseja ressignificar a sua história. Onde Deus mostrou para Josué, para Oséias: esse povo é mau. Depois, testemunhando Jesus antes do tempo, antes da vinda de Jesus, ele ressignifica a história do povo, testemunhando Jesus para aquele mesmo povo, dizendo: vocês têm um novo significado. A história de vocês significa outra coisa. E a história de vocês é uma história de plantação de coisas novas. Que a partir daqui vocês plantem coisas novas. A partir daqui vocês estabeleçam relações novas com as mesmas pessoas, sem as perder. Estabeleça, irmã e irmão, relação nova com sua esposa, relação nova com a criação dos seus filhos. Uma vez eu vi uma frase do livro Alice no País das Maravilhas, e ela pergunta para alguém: onde que essa estrada dá? E esse alguém responde: para onde você quer ir? E ela diz: eu não sei. E essa pessoa fala: para quem não sabe para onde quer ir, qualquer estrada serve. Irmão, não é qualquer estrada que serve para você e para mim. Não é qualquer estrada que serve para o nosso casamento. Não é qualquer estrada que serve para os nossos filhos, na nossa relação com os nossos filhos. A estrada da nossa relação com os nossos filhos precisa ser necessariamente uma estrada orientada pela palavra de Deus, necessariamente uma estrada orientada pelo Evangelho de Jesus. Irmão, no nome de Jesus, que os nossos filhos, que o nosso casamento testemunhem desse amor e dessa graça. Essa estrada que é Jesus é a única que serve para você e para mim. Amém? Amém? E aí a gente avançando um pouquinho mais. Logo ama, porque numa relação imoral com Deus, sem Cristo, você não é amado. O verso 6 diz o seguinte: Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias:
dele o nome de Jeroboão, pois não mais mostrarei amor com a nação de Israel, não a ponto de perdoá-lo. Quando a gente se autodenomina cristão, irmão, quando a gente finge que é crente, usa essa máscara, mas não abre mão de amar e de perdoar, chegamos ao ponto de ter com Deus um relacionamento absolutamente imoral. E quando a gente não se relaciona com Deus da maneira a qual Jesus determina que nós nos relacionamos com Deus, a gente é um povo que não consegue perceber o amor de Deus na nossa casa, na nossa vida. O que acontece aqui? Gomer ficou grávida de novo depois de Jezreel, e o nome da filha foi Loruana. E Loruana significa não amada. Não amada. Então, lá no verso 23, depois, no último verso que a gente leu, do capítulo 2, você vai ver que Deus vai ressignificar esse nome e dizer: essa é minha amada, e eu sou amado dela. Então, essa ressignificação de nome é o testemunho de Cristo antes do seu tempo, que é o que Jesus fez com você e comigo. Nós, sem a nosso parâmetro de se relacionar com Deus, que é Jesus, a gente não tem condições de perceber o amor de Deus por nós. E quando a gente não tem condições de perceber o amor de Deus por nós, a gente não tem condições de perceber o seu perdão a nós. Então, aquele que se autodenomina cristão, autodenomina crente, autodenomina discípulo de Jesus de Nazaré, mas não perdoa, ele ainda não percebeu o tamanho do amor de Deus para com ele. Porque aquele que não percebe o quanto foi perdoado, não perdoa. Para que eu vou perdoar se eu não consigo perceber o quanto eu fui perdoado? Então, em última análise, quem não perdoa é aquele que acha que não precisa ser perdoado. Ah, pastor, eu sou crente demais. Ou pastor, eu sou santo. Ou estou na igreja quarta. Estou na igreja na escola bíblica dominical. Estou na igreja no culto domingo. Estou ensaiando louvor. Estou fazendo isso. Estou fazendo aquilo. Sou dizimista. Sou ofertante. Então você acha que não precisa ser perdoado. E quem acha que não precisa ser perdoado porque não entende o tamanho do perdão de Deus para si, é uma pessoa que não se conhece. O Senhor Jesus vai dizer: aquele que acha que não tem pecado, aquele que diz que não tem pecado, mente. E a pessoa da verdade, que é Cristo, não está com ele. Então, sem a percepção do amor de Deus na minha vida, irmão, para que eu vou perdoar o outro? Então, quando eu entendo o quanto eu sou amado por Deus, sou conhecido por Deus, que o meu nome é um nome ressignificado, que eu sem Cristo sou uma pessoa que o nome significa não amado, a religião não vai me fazer sentir amado, e eu vivo através da religião, eu vivo através da lei, eu vivo através de um Deus que manda matar. Mas quando Deus vai lá e se ressignifica a minha história, dizendo: a sua história é uma história de amor comigo, nesse momento a minha vida muda. Nesse momento a minha vida muda para o meu irmão, porque o meu irmão é o principal receptor do amor de Deus. Eu vou repetir para você entender e depois eu vou explicar. O meu irmão é o principal receptor do amor de Deus. Por quê? Porque quando eu percebo quanto eu sou amado, como Deus me ama, eu trato o meu irmão com o amor de Deus. Eu trato ele com perdão, eu trato ele com carinho, eu trato ele com restauração, eu trato ele com humildade. Eu já não estou mais falando quem manda aqui sou eu, porque eu vou perceber a verdadeira lei de Cristo, que é: sejam submissos uns aos outros. E o meu irmão precisa perceber que eu me coloco diante dele, com submissão diante de Deus, para que ele saiba que ele também é amado, da mesma forma que eu fui amado. Então eu sou responsável, irmão. Você é o responsável, irmão,
Você é a responsável, irmão, para as pessoas que te conhecem perceber o amor de Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus. Esse ali eu achei que ia sair. Daí para a gente terminar. Verso 8. Lo-me, porque numa relação moral com Deus, sem Cristo, eu não sei quem eu sou de verdade. Verso 8 diz assim: então o Senhor disse, dê-lhe o nome de Lo-me, pois não são meu povo, e eu não sou seu Deus. Quando a gente se considera cristão, chegamos ao ponto de ter com Deus um relacionamento absolutamente imoral, quando a gente não sabe quem nós somos com Ele, quem nós somos em Deus, que nós somos parte do corpo de Cristo, parte da vida com Deus. Então, saber quem eu sou para Deus me coloca de volta na rota da sua vontade. Saber quem eu sou me coloca de volta na rota da vontade de Deus. O Senhor vai falar, tem um novo filho e chama ele de Lo-me, porque significa não é meu povo. Só que lá no verso 23 do capítulo 2, fala, e você se tornará meu povo, e eu se tornarei o seu Deus. Essa ressignificação da minha vida, da minha história, na pessoa de Jesus, que foi testemunhada lá na vida de Oséias, é uma ressignificação dizendo, irmão, você não é qualquer um, você é povo de Deus. Só que tem um porém aqui. Povo de Deus se espera algumas coisas. Povo de Deus se espera parecer com Deus através da pessoa de Jesus. Existem implicações de ser povo de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você é povo de Deus. Você faz parte daqueles a qual Deus te alcançou. Você é um amado de Deus. Ele te alcançou. A gente pode até aqui discutir quem aceitou quem. Se você aceitou Jesus ou Jesus te aceitou. Eu não gosto de fazer isso não. Eu quero dizer, você é povo de Deus. Deus te trouxe aqui para dizer, você é meu povo. Você precisa hoje deixar tua máscara aqui. Você precisa hoje deixar sua roupa de crente aqui, para se tornar gente que se pareça com a pessoa de Jesus de Nazaré. Porque é só se parecendo com a pessoa de Jesus de Nazaré que você testemunha Deus. Irmão, deixemos de ser um povo estourado, deixemos de ser um povo melindroso, um povo ignorante, para passar a ser um povo que se assemelha com a pessoa de Jesus, uma pessoa que ressignifica histórias, irmão. Da mesma forma que o outro conhece o amor de Deus através do amor de Deus em você, tem uma porção de pessoas aí fora que precisa conhecer a sua história em Cristo através de você. Irmão, talvez essa semana você tenha a oportunidade de mostrar para as pessoas através da sua vida e da história de ressignificação de Deus na sua vida, porque tem uma porção de gente aqui que eu ainda não conheço e eu quero conhecer, e eu tenho certeza que uma conversa de meia hora não vai explicar o quanto Deus foi bom na sua casa, o quanto Deus foi bom na sua família. E essa semana, se Deus te permitir, irmão, existe a possibilidade de Deus te dar a oportunidade ainda essa semana de você testemunhar do que Deus fez na sua história, do que Deus fez na sua família, no seu casamento, nos seus filhos. Irmão, você precisa fazer isso. Você sabe por quê? Porque você é povo de Deus. Você é amado de Deus. Você é a gente a qual Deus plantou. Deus plantou coisas novas. E, irmão, nessa noite, eu não sou muito fã de fazer isso, mas nessa noite eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você a ficar de pé. Se a sua história precisa ganhar um novo significado a partir de hoje. Porque com o significado que ela teve até aqui, você não quer mais avançar. Se esse é o seu caso,
se Deus precisa plantar novas histórias na sua vida, novas situações na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos, no nome de Jesus, fica de pé, que a gente quer orar com você. E a partir de hoje, você vai ser conhecido como povo de Deus, amado de Deus, gente a qual Deus plantou novas sementes, gente a qual sementes valiosíssimas precisam crescer, e a comunidade reconhecer como Deus é bom, como Deus te ama, como Deus te perdoou, como o mundo vai ser perdoado por Deus através da sua vida, e como o mundo vai reconhecer Deus na sua vida como povo de Deus. Eu fico feliz porque muitos de vocês aceitaram esse desafio. Eu não estou em pé à toa, eu também estou em pé atendendo esse desafio, no nome de Jesus. Pai amado, nos perdoa. Pai amado, me perdoa, porque muitas máscaras têm sido utilizadas por mim, muitas máscaras têm sido utilizadas pela minha irmã e pelo meu irmão, muitas máscaras têm sido utilizadas por alguns adolescentes, alguns jovens, e a gente quer deixar essas máscaras aqui hoje, diante do teu altar. A gente não quer mais viver mascarado, a gente não quer mais parecer com crente, a gente quer ser reconhecido como povo de Deus, amado de Deus. Senhor, estabeleça novas sementes na nossa história, na história da minha irmã e do meu irmão. No nome de Jesus, estabeleça sementes de perdão. No nome de Jesus, estabeleça sementes de paz, semente de amor. Senhor, nós queremos ser aquele que nós levamos o amor de Deus para onde o Senhor nos leva, onde o Senhor nos coloca. Nós queremos ser reconhecidos como amados de Deus, reconhecidos como filhos de Deus, povo de Deus, através de Jesus. Pai, a gente lê a história que aconteceu centenas de anos antes de Cristo, onde o Senhor amou um povo não amado, estabeleceu nesse povo características de povo de Deus. Senhor, quem dera, então eu, que conheço o Senhor face a face através da pessoa de Jesus, porque quem conhece o Filho conhece ao Pai, quem conhece Jesus conhece Deus. Nós conhecemos Jesus de Nazaré, Ele nos amou, Ele morreu por nós, para nos dar perdão, para nos dar vida, para nos dar restauração. Senhor, cada um que está de pé aqui, e talvez os nossos irmãos aqui que estão sentados, já têm sua experiência, Senhor. Temos certeza disso. Somos reconhecidos como filhos teus por causa do teu Filho amado Jesus, aquele que morreu na cruz para nos chamar de filho, para nos perdoar. Senhor, nós queremos, Pai, parecer com esse Jesus e perdoar nosso irmão, perdoar nossa irmã, e ser reconhecido como servo teu, servo do Altíssimo. Senhor, é isso que a gente quer ser a partir dessa data. Senhor, a partir dessa data, que eu possa me comportar diferente, que eu possa parecer outras pessoas, que esse possa ser, Senhor, o primeiro dia da minha nova história, o primeiro dia de uma história de uma nova criatura. Senhor, não permite com que meu irmão e minha irmã se perca nesse caminho, que esse seja um dia marcante de gente que decidiu se parecer com o seu Senhor e que se decidiu ter comportamentos de amor, que testemunha o comportamento de amor sacrificial de Cristo Jesus, o nosso Salvador. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar todos de pé. Você que veio preparado para louvar o Senhor.